boa noite. Como é que vocês estão? Vamos para a nossa primeira aula, primeira live do desafio 7D. E hoje a nossa convidada especial, a nossa especialista é Yasmin Fernandes. Vou estar chamando ela aqui para a gente já começar a nossa live, já começar o nosso aulão. Então pega um copo com água. Vocês estão me escutando bem? Giovana, Michele, tá me escutando bem? Tá conseguindo me escutar? Estou com o microfone aqui. Como que tá o som aí para vocês? Pega um copo com água, pega um caderno para anotação, seu bloco de notas no celular, porque vai ter muito conteúdo legal aqui para vocês, tá? Vamos começar. Ai, que bom, maravilha, Michele. E vamos lá, aceitar. Aí, Colocar um boa filtro aqui. noite. Oiê, tá me escutando bem? Oi, tô. Tá travando um pouquinho, mas eu tô escutando. Tá escutando? Tá travando um pouquinho. Não sei se é a minha ou a sua aí, mas é isso. Bom, vamos lá. Eu chamei a Yasmin Fernandes. Ela é proprietária da MS Multimarcas, uma loja que eu sempre compro, sempre divulgo para as minhas alunas, porque é moda fitness e a gente sempre quer um lookinho novo para estar indo na academia, fazendo treino em casa, com um look novo. É maravilhoso, a autoestima se eleva muito. E eu chamei ela aqui não só por isso, mas porque ela também já estudou educação física, né? E a gente se conhece dessa época aí também. E ela está nesse ramo de moda fitness e ela vê como empresária, eu trouxe ela aqui com um olhar de empresário. Como que uma empresária, uma pessoa que empreende na nossa cidade, empreende em qualquer lugar, vê a questão da saúde, vê a questão da obesidade, vê a questão do excesso de peso. Como esse excesso de peso prejudica na produtividade, não só da dona, do dono dessa empresa, como também na produtividade da empresa em si, né? Os seus funcionários ali. A gente não quer colocar rótulos em nada, tá? Vamos lá. A gente vai falar sobre saúde e como que esse excesso de peso, uma pessoa sedentária, uma pessoa que não se exercita, uma pessoa doente, diminui a produtividade, ou às vezes nem tem essa produtividade. Então, eu vou deixar a Yasmin se apresentar aqui e a gente já começa nossa aula. Tá. Primeira coisa, tá chegando certinho aí? Daqui pra lá ou tá travando? Tá chegando aí? Foi? Foi, né? Tudo certo. Bom, boa noite. Meu nome é Yasmin Fernandes, sou empresária, dona das lojas MS, da MS Multimarcas e agora da MS Smart. Sou também mentora, auxilio outras empreendedoras, né, que querem aí evoluir de forma mais rápida, crescer o seu negócio, com alguém que realmente vive o processo e que sabe as dores, as lutas e as glórias de empreender, principalmente no ramo de loja. Né? Já quero agradecer o convite. Como eu falei nos stories, é um tema que eu gosto muito. Acredito que a produtividade, a saúde, o treino, elas estão relacionadas, né, entre o nosso dia a dia, que é o que nós vamos falar aqui sobre performance. Uma pessoa que ela é ativa, que ela é saudável, a produtividade dela é inquestionável comparada a uma pessoa que não tem esse estilo de vida. Então, acredito que é uma pauta que nós devemos sim falar sobre, como você já disse, sem rotular nada, sem falar que ninguém é melhor que ninguém, mas trazendo os dados para conscientizar as pessoas que muitas vezes não têm essa consciência e por isso ainda não aderiram a esse estilo de vida. Perfeita colocação, exatamente. Esse estilo de vida é tanto um estilo de vida porque se fica habitual, fica no automático. Como a gente escovar dente, tomar banho, é automático. A gente tem que fazer isso, né? Pelo amor de Deus. O estilo de vida saudável é basicamente isso. Quando a mente, quando eu falo assim, mente magra, né? Quando a gente coloca essa sementinha da mente magra na nossa cabeça, tudo fica mais automático. Então, como uma visão
de empresária, como que você vê a questão da obesidade nesse sentido, tá, gente? Lembrando, porque tem o tal da gordofobia aí, não é isso que a gente vai estar falando sobre esse assunto aqui, não é isso. Quero saber da Yasmin como que ela enxerga a obesidade, o excesso de peso dentro da produtividade, ela como uma empresária. Bom, eu acredito, e não só crenças, né, da minha parte, mas trazendo isso para uma parte mais técnica e trazendo para o lado da saúde, como a Monique disse, né, eu também fiz quase concluí, na verdade, a graduação na área da saúde, né, eu comecei a educação física, fiz até o quinto, ali entrando no sexto semestre, já terminando, e trabalhei muito na área, né, trabalhei 3 anos na área. Então, eu conheço um pouco disso por também ter vivido na prática e ter testado com outras pessoas e escutado feedback de alunos que eu tive nessa época, porque eu trabalhei como profissional de educação física no ramo de personal, né? E é inquestionável a diferença que nós temos de uma pessoa que tem um estilo de vida mais ativo, né, que bebe mais água, que come mais fruta, que se prioriza. Isso sem falar na questão da questão da autoestima, né? Que nós vamos chegar nessa parte também. Mas em relação à produtividade, com certeza. A pessoa que ela tem um pouco ali mais de peso, e não só necessariamente peso, né? Mas às vezes uma falta de performance mesmo, né? Que fadiga mais, que é mais cansada. Querendo ou não, ela vai cansar mais com as demandas da empresa. Porque é como se ela não tivesse aquele preparo, né? Então, ela vai chegar na empresa, ela vai começar a trabalhar e depois vai dando um certo horário, ela não vai conseguir produzir mais quanto, talvez, se ela tivesse um hábito de vida mais saudável, porque teria esse preparo para chegar nesse nível. Por exemplo, eu sempre brinco que eu funciono igual uma bateria de celular. Começo 100% e aí vai chegando esse horário, minha bateria já está tipo 20%. Mas eu só dou conta disso, da minha rotina, que eu abro caixinhas aqui no meu perfil e sempre vem. Como que você dá conta de tudo? Nossa, parece que seu dia tem 48, 72 horas, tem às vezes 24 horas. Mas é uma questão de gestão de tempo, óbvio, mas também de estilo de vida. Porque eu só aguento esses picos que eu tenho porque eu tenho um preparo físico e de saúde para isso. Né? Porque a gente precisa de saúde. É o que eu sempre trago aqui. Se nós não nos incluirmos na nossa agenda, nós não daremos conta dela. E principalmente nesse sentido. Se a gente não parar para olhar, de cuidar da alimentação, de cuidar da saúde, de movimentar o nosso corpo, muito provavelmente nós não daremos conta daquilo que nós daríamos. Ou seja, a produtividade cai. Sim, e você fala isso como a dona, né? A dona que nem a gente fala, o olho do dono engorda o gado. Se o dono não tiver ali, for a base, né, o centro da empresa, eu vejo isso nos seus stories. Então, você sempre está falando sobre isso. Se você não estiver bem consigo mesmo, como é que você vai cuidar de um negócio, né? Isso eu falo para as meninas. Minhas alunas, como é que, se você não estiver bem consigo, como é que você vai cuidar de uma casa? Se você tem filho, como é que você vai cuidar de um filho? Porque, um exemplo assim, mais básico do básico. Se você não treina braço, como é que você vai ter força no braço? Se você não treina perna, como é que você vai ter força na perna? Então, a empresa, ela se ergue, eu acho que ela cresce, acho não, ela cresce através, obviamente, de vendas, como você sempre fala, da mentalidade e, é claro, de um estilo de vida, de um estilo de vida do negócio ali mais saudável. Então, acho que você pode falar mais sobre isso, que se você não contrata, né, pessoas, não é que ele vai contratar pelo perfil físico, gente, não é isso. Mas no decorrer do tempo, a dona, o dono vai ver ali a performance daquele funcionário. Então, relata se você puder, ou se você já teve, ou se você já conhece alguém que já foi, por exemplo, demitido por performance, não por performance não só física, né? Mas por ficar doente, por estresse, por burnout, né? Tem aquela pessoa que se afasta porque ficou ali, não conseguiu fazer essa gestão que você falou. Então, inclusive, ó, a Maísa acabou de chegar, a Maísa trabalha comigo. Estou vendo que ela está aí na live. E é uma coisa que a gente conversa muito, que eu pego no pé dela. Porque eu falo assim, às vezes, o cansaço mental
ele pode ser reduzido com o exercício físico. Estava conversando com uma cliente ontem, que ela tem um cargo alto na empresa que ela trabalha, né? E ela tem uma rotina super maçante também. E ela me falou o seguinte: hoje eu não treino mais por escolha, eu treino por sanidade. Se eu não treinar, eu fico louca. E eu também sou assim. E isso impacta diretamente, né, na minha relação com a minha equipe. Porque às vezes eu falo, meu Deus, eu só preciso ir para academia e pegar uns pesos e ficar igual um ratinho ali de laboratório na esteira, só para baixar o estresse e aí trazendo para o lado da saúde, né, da medicina, baixar o hormônio ali de cortisol, porque isso é real, existe e impacta na nossa vida. Então, quando eu me movimento, eu baixo o hormônio de cortisol, aumenta a endorfina, e aí eu chego mais feliz, mais alegre, com mais vontade de fazer. Então, eu pego muito no pé das meninas, eu falo, olha, vai fazer um exercício, faz alguma coisa, tá bebendo água, tem que comer fruta. Às vezes elas comem uma porcaria, eu falo, ó, cuidado, eu não tô falando isso porque eu quero padrão estético, longe disso, até porque as meninas são bem tranquilas em relação a isso. Mas porque eu quero que vocês tenham saúde, e saúde para além da empresa. Para mim é muito bom que vocês tenham saúde, mas para vocês é muito melhor. E aí a gente fica nessa luta, sabe? Aí às vezes eu até brinco, falo, gente, que hora fica igual mãe, assim. Já bebeu água? Para de comer trem, vai fazer um exercício. É engraçado. Porque quando Então você eu pego no pé. Porque quando você tem um cuidado com você, você quer cuidar das outras pessoas também. Você quer que as outras pessoas façam o que você está fazendo. Isso é muito legal. E ver isso numa empresa é, sem sombra de dúvidas, algo assim que toda empresa deveria ter. Né? Eu sei que tem algumas empresas que oferecem ginástica ergonométrica para seus funcionários e tudo mais, como forma de incentivo, eu acredito, ali para, que nem você falou, para esticar o corpo, ficar mais alegre, ficar mais motivado. Tá? Que você vai trabalhar para outra pessoa ali, mas você tem que estar feliz com o que você está fazendo, pelo menos, né? Com certeza. E aí, galera, vocês têm alguma pergunta para Yasmin? Aproveita, porque a bicha é danada, é mentora de mulheres, mentora de negócios, e ela tá nesse ramo fitness há quanto tempo, Yasmin? Olha, com a loja voltada para fitness, vai ter aí uns 6 anos e meio, eu acho. Faz um tempo. E 6 anos e aí, meio. Pode falar. uma coisa que eu abordo muito na loja e que eu trago isso assim fielmente e que eu trabalho isso na minha equipe, na minha cultura empresarial, é que na MS nós não vendemos roupa. Sabe por quê? Roupa você compra em qualquer lugar. Nós vendemos estilo de vida. Então, sim, eu coloco a cara mesmo nos stories, falo sobre isso, eu incentivo outras pessoas. As meninas até brincam, falam, nossa, tem hora que parece psicóloga, porque eu tanto converso com o cliente, converso, que eu pego de clientes assim, que estão numa fase da vida, principalmente pós-parto, né, que estão ali baqueadas com essa fase, que estão passando por um processo muito delicado, que precisa de uma atenção. A pessoa vai comprar uma roupa, mas às vezes não é roupa que ela quer naquele momento, sabe? Ela quer atenção, ela quer um cuidado. E o meu papel enquanto vendedora, porque, claro, eu sou dona da loja, eu sou empresária, mas eu sou vendedora, né, na raiz, e eu amo isso. Então, eu priorizo esse cuidado, escuto, e o que eu vejo e que eu falo para elas é o seguinte: é uma fase, vai passar. Só continua fazendo, porque vai passar. E aí, às vezes a pessoa fala, mas você fala isso porque você não é mãe. Eu falo, tudo bem, pode ser que sim. Mas eu convivo com muitas mães, né? Eu tenho esse convívio e eu escuto delas isso e eu imagino que assim como qualquer outra coisa da vida, é algo que se você trazer com um pouco mais de leveza em relação à cobrança a si mesmo, vai ser mais fácil. Então, assim, eu sempre falo, a gente não vende roupa, nós vendemos estilo de vida. Tá tudo bem comer um doce quando precisar, é só você voltar depois e fazer. Tem que beber água, tem que se alimentar bem, tem que cuidar de você para você cuidar do outro. Sim, exatamente. E esse cuidado com você começou quando? Porque com a gente, assim, a gente, quando acostumado, a gente nem mais quando a gente começou, né? Mas você, assim, você começou quando a se cuidar, a ter essa visão, não só uma visão física, de estética, né? Mas uma visão visionária, tipo, porque o exercício físico, ele é a longo prazo, né? A gente consegue ter mudanças, transformações ali em 14 dias. Por exemplo, do açúcar, eu tive uma transformação
de menos 2 quilos, né? As minhas inflamações como rinite diminuíram muito. Uhum. E eu comprovei em 14 dias. Eu sempre faço testes comigo, né? E, por Uhum. exemplo, 90 dias é um estilo de vida que a gente consegue, quer dizer, 90 dias é um tempo que a gente consegue aderir a um estilo novo de vida. Um ano já consegue ver transformações no corpo. E você, quando que você começa a falar, não, eu tenho que fazer alguma coisa? Então, a minha mãe fala, né? A gente conversa, porque hoje eu tava falando com a Maísa, meu Deus, tem hora eu penso que eu tenho uns 40 anos assim, de tanta coisa que eu já fiz na vida. E eu tenho 26. Então, toda hora eu falo, nossa, eu realmente sou muito nova ainda e eu já fiz muita coisa. Porque eu sou muito intensa com as coisas. E assim, ela fala pra mim que desde sempre o esporte fez parte da minha vida. Que quando eu era criança, eu era uma criança muito agitada. E ela tinha dificuldade em lidar comigo e com essa agitação. E aí, uma vez, de tanto que ela tava nervosa comigo, porque eu não parava quieta, por isso talvez que eu sou assim hoje. Aí ela pegou e foi no pediatra e uma psicóloga, né? E ela falou: Meu Deus, eu tô discutindo com uma criança de 2 anos, isso não é normal, né? Eu tô doida. E aí ela falou: Não, é só que a Yasmin tem muita energia e ela precisa gastar essa energia. Como ela fica ali, por mais que ela vai que minha mãe nessa época a gente tinha me colocado na creche, né? Por mais que ela vai na creche e tudo, ela tem muita energia acumulada. Aí nessa época, ela e meu pai adotaram a estratégia de comprar uma bola pra mim. E meu pai me levava pra jogar bola todos os dias à tarde, pra eu dormir. Então eu sempre tive muita energia. E aí o esporte sempre fez parte da minha vida. Eu treinei vôlei por 7 anos. Então eu treinei dos 7 aos 14. E aí eu só parei de treinar vôlei porque minha mãe não deixava eu jogar em campeonato. Então não fazia sentido. Minha mãe era assim, tipo, bem aqui, debaixo dos meus olhos, sabe? E aí eu comecei a crescer, eu queria jogar campeonato, eu queria evoluir, e ela falava, não, você não vai. E aí eu falei, cara, eu não vou ficar treinando pra não jogar, né? Porque eu quero ir pro nível profissional. E aí foi quando eu entrei na academia. Então eu entrei na academia com 14, muito nova. E aí eu comecei a treinar, e daquele jeito, né? Que a gente treina, né? Daquele jeito meio assim, vai indo. Mas deu pra criar o hábito, né? Já faz muito tempo. Se nós formos colocar na ponta do lápis, tem 12 anos, né? Então não foi ontem, faz muitos anos. E eu comecei a ir na academia e gostar do ambiente, gostar da flexibilidade de tempo, porque é algo rápido, é algo mais tranquilo, diferente do treino de vôlei, né? Que é mais metódico, que é mais estratégico, ali é mais pontual. Academia não, você vai na hora que der, do jeito que dá, faz ali e pronto. E aí eu comecei a ir. Mas assim, tudo levando substituindo o vôlei, digamos assim. E aí depois disso, quando eu mudei pra cá, pra Cáceres, pra fazer faculdade, foi em 2016. Eu já tava bem focada, assim, sabe? Bem gostando mesmo da academia. E aí eu lembro que eu trabalhava bastante fora. E eu acordava às 5 horas da manhã pra ir pra academia. Que tinha uma academia que abria esse horário aqui, duas, na verdade, na época. E eu ia e treinava. E eu fui incluindo isso na minha vida, que hoje, de fato, faz muita falta quando eu não vou, porque faz parte do meu estilo de vida. Então, igual eu falei, hoje eu já para mim, não treinar não é uma opção. Inclusive porque eu tenho uma lesão, né, articular, por excesso de exercício físico. Inclusive, tá? Tudo que é demais também faz mal. Pegando muito peso, não tinha estrutura, lesionei. E aí a minha físio falou o seguinte pra mim, Yasmin, no seu caso, você treinar não é opcional. Você tem que treinar para quê? Para sua musculatura sustentar a sua articulação. Ou seja, pro resto da vida. Aí eu fico sem ir na academia 2 semanas, que quando viajo, essas coisas, aí eu passo mal, de dor, porque aí começa a doer, aí eu falo, é hora de voltar. O corpo é inteligentíssimo de. Eu, como profissional da área de educação física, eu entendo as nuances, mas a gente não fica falando assim porque o pessoal não vai entender cada músculo e da articulação, osso e tudo mais. Só que o nosso corpo é tudo ligado, é tudo ligado. Você sente uma dor de cabeça, por exemplo, de um dia exaustivo, cansativo, aí você fala assim, não, eu não vou treinar, porque assim, eu já tô cansado. É aí que você tem que treinar, porque nessa dor ali que você tem que abater, vamos dizer assim, tem que abater isso. Claro, é lesionado, igual ela tá falando aqui do excesso, ok, vamos treinar mais estrategicamente, vamos treinar com acompanhamento, beleza. Mas se só foi uma dorzinha de cabeça, mais uma vontade,
Eu falo assim, tem perna, tem braço, tem cabeça, tá andando, tá morrendo, vai treinar. Esse é um princípio que também não abro mão. Todos os dias de treino, nem que for uma caminhada, mas eu tenho que estar me movimentando em algum momento. Yasmin, pra gente finalizar aqui, dá uma dica para empreendedoras e, por exemplo, de qualquer ramo aí, que eu sei que lá no grupo que a gente tem, Café com Treino, tem empreendedoras no ramo do bolo, da comida fitness, da roupa, de vários ramos. Só que, assim, muitas vezes elas se deixam para depois, para poder focar no negócio. Então, dá uma dica aí para elas, o que você fez, o que você faz para treinar todos os dias, manter esse estilo de vida saudável e fazer uma gestão do seu trabalho, do seu negócio e ainda lucrar muito com isso. Tá, vamos por partes. Eu vou falar uma coisa pra vocês que eu nunca falei abertamente, porque eu não gosto de ser vítima de situação, não faz parte da minha vida isso. Mas nesse contexto é importante falar. Eu tive crise de ansiedade muito forte, né? Ano passado eu tive uma síndrome de burnout, entendeu? Tipo, por exaustão física e mental. E pra mim, de verdade, tava tudo bem. Pra mim, eu tava conseguindo dar conta de tudo. Ultrapassou um nível que eu não percebi que eu estava ultrapassando todos os meus limites físicos e mentais, porque eu entrei no modo automático que o meu muito já era normal. E chegou uma hora que o meu corpo ele me parou. E foi um dia assim que eu falo que é algo que eu tenho certeza que nunca mais vai repetir na minha vida, porque eu não vou deixar chegar nesse nível de novo. Mas foi tão feia a situação que eu tava sozinha em casa, meu esposo tava pra fronteira. E eu comecei a sentir muita palpitação, acordei com muita palpitação. Meu corpo começou a dar espasmo, entendeu? E o meu ombro fazia assim, ó, pra dentro. Eu não conseguia segurar o meu corpo. E o corpo esquentando, e eu sozinha aqui. Eu falei, meu Deus, eu achei que eu ia morrer. Eu falei, daqui eu não passo. E eu comecei a orar. E eu falo assim, o que me salvou aquele dia foi minha fé, entendeu? Porque eu falei, isso não é meu, eu não sou assim, não me pertence, Deus me ajuda, tira isso de mim. E no outro dia eu acordei e eu falei pra minha mãe. E a minha mãe mora aqui, né? Pertinho. E aí ela falou pra mim bem assim, você podia ter me ligado. Porque isso poderia ter evoluído muito. Você poderia realmente ter tido um infarto, um AVC, e você não ia ter ninguém ali. E eu tô aqui do lado. Mas na minha cabeça não era tão grave assim. E depois disso eu tomei uma decisão. Eu falei, não, eu nunca mais vou ultrapassar os meus valores pessoais, a minha saúde, por excesso de trabalho. Eu vou aprender a dar pausas, eu vou aprender a tirar o pé do acelerador, eu vou aprender a respirar. E é isso que eu faço. O que eu faço? Sempre. Eu trabalho muito, gosto de trabalhar muito, né? Hoje, claro, eu tenho uma equipe, eu tenho uma certa flexibilidade que eu não tinha um tempo atrás. Mas, Monique, é muito questão de visão de negócio. Porque você pode ter 10 funcionários, 15 funcionários. Se você não aprender a delegar, se você não aprender a sair da linha de frente, de certa forma, você sempre vai estar ali. Então, não é sobre quantidade de equipe, não é sobre o excesso ali de trabalho, e sim como você lida com aquilo. Ontem eu escutei de um companheiro lá do Rotary, produtividade. Ontem eu escutei de um companheiro do Rotary, que tipo, é um empresário há muito tempo aqui na cidade, e eu falando pra ele, sei lá o que, ele falou, olha, eu vou te falar uma coisa, nunca vai parar a loucura, nunca vai parar os boletos. Sabe por quê? Quando parar, você vai arrumar mais uma coisa. Quando você pagar uma conta, você vai arrumar, você vai querer mudar outra coisa, vai querer mudar a loja, vai querer mudar outra coisa. Então nunca vai acabar. Você que tem que aprender a lidar com isso. E eu falei, nossa, verdade, isso faz muito sentido. Então hoje, eu sempre bato naquilo que eu falo. Cara, se você, enquanto empreendedor, enquanto empresário, não se colocar na sua agenda, você não vai dar conta dela. Você pode dar conta por um mês, 2, 6, um ano, mas não vai longe. E olha, eu vou te falar, todo o dinheiro que você ganha, depois você vai gastar com saúde. Porque sem dinheiro a gente faz as coisas, mas sem saúde não faz nada. Entendeu? Dinheiro todo e ter que gastar tudo em hospital, remédio, né? É melhor a gente gastar o nosso tempo com coisa natural e fazendo essa gestão que você colocou perfeitamente. Eu não sabia disso de você. Por você ser tão agitada, a gente também acha que é natural isso e não vê, né? A gente perto, ou um amigo que está mais perto também não consegue enxergar automático. E não, realmente,
se chegou a ter, não fala, estágio físico, né? Sintoma físico, aí é hora de E eu seguro, sabe? Por exemplo, às vezes em campanhas, em coisas mais corridas, eu preciso pisar no acelerador. E é normal, toda empresa é cíclico, né? Tem fase que a gente precisa fazer mais. Só que eu sempre fico atenta. Então, começa um espasmo, começa um negócio, eu já fico, opa, igual o Dia das Mães, eu trabalhei muito. Aí eu comecei a sentir espasmo. Aí eu falei, não vou treinar, porque o meu físico, eu tava na minha cabeça de novo, tava tudo bem, entendeu? E aí eu comecei a sentir no corpo. Aí eu falei, cara, meu corpo tá falando comigo, deixa eu dar uma segurada. Aí, às vezes aparece uns roxos, aí eu falei, deixa eu dar uma segurada. Então, tipo, eu tenho aprendido a lidar com o meu. Como a minha produtividade é muito alta e a minha disciplina é muito grande, e também é um problema o excesso de disciplina, porque a gente não sabe a hora de parar, eu tenho que tomar cuidado com isso. Então, o meu é um pouco ao contrário do normal. Como eu me treinei tanto pra chegar aqui, eu fico meio que o tempo todo, epa, não precisa ser tão assim. Ah, como esse aqui não vai fazer tão isso. Então, é um processo reverso, mas que, de certa forma, se não tiver esse cuidado, esse acompanhamento, essa consciência, faz tanto mal quanto não fazer. Então, assim, pra gente fechar, a dica que eu dou pra vocês, meninas, é se organizem. De preferência, coloquem um horário que você vá fazer aquilo todos os dias até você criar o hábito. Então, por exemplo, eu preciso trabalhar na minha empresa, começar a já ir para a empresa. Beleza, se programa então para ir fim do dia, na hora do almoço. Ah, não dá em horário nenhum. Mulher, não espera chegar no nível que você vai ter que fazer um horário. Porque vai chegar. Tô falando por experiência própria, vocês estão vendo disso. Então, vai de manhã. Cara, falo, todo mundo que é empresário tem que treinar de manhã. Porque chega fim da tarde, a gente não quer ver nada nem ninguém. O cansaço já bateu. E isso, se nós formos pegar os grandes, né? Os grandes empresários, milionários, e não só do Brasil, mas do mundo todo, qual que é o hábito principal? Geralmente a pessoa acorda e faz um exercício. De manhã, faz uma ativação, faz uma leitura. Então, se isso é um padrão, né, de alta produtividade, se isso é um padrão, digamos assim, de pessoas que fazem o que eu quero fazer, por que eu vou fazer diferente? Se funcionou até aqui, pra que eu vou fazer o contrário, vou ser diferentona? Não. Então faz isso, né? Comem, gente. Porque às vezes a gente tá só focado em vender, em vender, em vender, esquece de comer, esquece de beber água. Igual eu falei, se organiza. Eu sempre fico aqui, ó. Até aqui eu tô com uma. O tempo inteiro com garrafa pra eu bater. Eu bebo 2, 3 litros de água por dia, tranquilamente. Mas com a garrafa sempre perto. Dou pausa, deu horário de comer? Como. Às vezes não dá tempo? Coloco o despertador. Despertou, eu paro e como. Porque precisa de dormir, precisa dormir. Ah, quantas horas? Pelo menos 5, 6. O ideal é 8, né? Mas varia da vida da gente, de vez em quando. Às vezes a gente precisa dormir menos. quando Mas assim, a gente se torna mãe, isso também não tem regra, se tá? É quiser, quando dá pra... quando der. Mas é isso, sabe? Então eu acredito que é muito sobre prioridade, né? Hoje é uma pauta que eu levanto muito, inclusive dentro da minha mentoria, eu tenho um pilar, Monique, que é só sobre o CPF, que é trabalhar essa mentalidade, essa consciência, essa agenda funcional, porque eu entendi que uma empresa ela só performa quando o dono ele consegue ter essa visão, porque senão não adianta para mim, né, ganhar muito dinheiro e não ter qualidade de vida, não faz sentido, porque eu ultrapasso os meus valores pessoais. Então, são coisas que eu trabalho para mim e que eu quero que as minhas alunas também tenham acesso a isso. Então, é algo que eu priorizo tanto que eu tenho um pilar só disso dentro da mentoria para trabalhar isso nas meninas. Porque é importante. Então, você, empreendedor, empresária que está aqui com a gente, se organiza, mulher, se bota na sua agenda, vai fazer um exercício. Ah, eu não consigo treinar 1 hora. Faz aí com a Monique, igual ela falou, em casa, entendeu? Treina do jeito que dá, na hora que dá, mas faz alguma coisa por você. Até porque, quando você cuida de você, você está melhor para cuidar dos outros. Porque às vezes a gente dá conta de casa, de trabalho, de marido, de fulano, de ciclano e a gente, né? Fica na onde aí? Então, se organizar certinho, dá, confia, eu tô falando pra vocês porque pra mim dá, pra vocês também dá. Eu não tenho filho, mas eu tenho 2 empresas que, não trabalho. É mais que filho, né? É uns grauzinhos um pouco maior. Arrasou, cara. Vai dar vários cortes isso aqui. Tá vendo? Arrasou. Ó, eu falo pra vocês, aproveita as pessoas, aproveita o conhecimento das pessoas, quando a gente está transbordando, quando a gente está colocando para fora, porque
Se você tem sucesso com o seu corpo, com a sua empresa, se eu tenho sucesso com o meu corpo, eu tô há quase 5 meses pós-parto, já emagreci 15 quilos. Então, assim, não é porque você treina todo dia. Não, não é por isso. É porque eu priorizei a minha saúde. E eu sei que com menos 15 quilos eu me torno mais produtiva. Com mais 15 quilos eu só ficava reclamando de dor, doendo joelho, doendo isso. Quem que produz assim? Ninguém, porque só fica reclamando, né? Então, aproveita, essa live vai ficar gravada. Yasmin, muito obrigada pela sua disponibilidade. É sempre um prazer conversar com você. Eu aprendo muito com você sobre questão de empresa, de mentoria, de tudo. Eu sempre aprendo muito com você. Eu fico olhando seus stories. Gente, segue essa mulher, segue a loja dela, compra na loja dela, porque são peças, são roupas, são produtos. O que ela fala, ela faz. E como vocês viram aí, tudo que é excesso também atrapalha. Então, dá vários insights, dá vários códigos, dá vários cortes essa live aqui. Aproveita. Ó, muito Obrigada. obrigada pelo convite. Como eu falei, eu amo falar sobre isso. Eu acho que nós precisamos conscientizar outras pessoas do quanto isso é importante, né? Do quanto eu sempre levanto essa bandeira, né? Eu tenho até um post no meu perfil que fala isso: nenhum CNPJ vale um AVC. E é verdade. Então, parabéns por esse quadro, por essa conscientização, né? Por estar aí inspirando outras mulheres. Sempre que na loja eu vejo alguma coisa, eu sempre falo de você também, porque é exatamente isso. Eu acredito que você também vive muito aquilo que você fala. Então é um prazer estar aqui dividindo esse palco com você. E se você, a hora que você for deixar gravada, coloque em collab comigo. Se você quiser colocar comigo e com a loja, coloca aí pra gente poder espalhar essa notícia aí pro pessoal Vou colocar e fortalecer essa ideia, porque isso é muito importante mesmo, de fato, de coração. muito obrigada, uma boa noite para você e amanhã tem treino. Tá vendo, gente? Anota aí na agenda. Já começa amanhã, para não ter desculpa. 7h15 ao vivo aqui. Obrigada, Yasmin. Um beijão para você, seu esposo, todo mundo aí, perto. Tchau, gente.